Bom, a gente vai ver agora outro tópico, chamado de integral por partes. Só que integral por partes, ela vai ser dividido... outra coisa, integral por partes é um método... Aqui parece outra coisa, tá? Integral por partes é um método para calcular integrais, tá? Quando não dê para usar minha tabela e quando não dê para usar substituição. Tá? Se não dá para usar substituição, a gente, como último recurso, é utilizar integral por partes, certo? Então, só que em integral por partes você tem que lembrar algumas coisas de cálculo 1, que são, por exemplo, a regra do produto. A regra do produto é f' de x mais f de x g' de x, certo? Não fiz nada, é simplesmente a regra do produto, tá? Então, essa integral por partes ela vai se dividir em dois casos. Integral por partes para integrais definidas e integral por partes para integrais indefinidas, certo? Então, a gente primeiro vai ver para integrais indefinidas, tá? Certo? E a fórmula, ela tem uma fórmula, tá? E essa fórmula, de fato, ela aparece usando isso daqui, tá? Mas eu não vou fazer essa conta porque é uma conta bem simples. Então, você tem a integral de f' de x, g de x, diferencial de x, mais a integral de f de x, g' de x, diferencial de x. Isso é igual a f de x, g de x. Beleza? Isso é integral por partes, tá? Mas muitas vezes a gente não usa isso. Tá? O que a gente usa de fato é essa daqui. F' igual a f de x, g de x, menos a integral de f de x, g' de x, diferencial de x, tá? Note que da primeira para a segunda, a única coisa que eu fiz é pegar esse segundo termo e jogar para o outro lado. Não fiz mais nada, tá? Então, o que a gente vai precisar usar de fato é esse cara daqui, tá? A gente vai usar essa fórmula daí, tá? Tá bom? Tá? Só que para facilitar a nossa vida, existe ainda outra versão, tá? Que é essa daqui. Claro, vocês estão livres de usar a versão que vocês queiram. Pode usar qualquer versão que você vai chegar na mesma resposta, tá? E eu acho que a segunda versão aqui, a essa última que eu acabei de escrever, é a mais, acho que é mais prático, tá? Mas vai depender de vocês qual vocês preferem usar. Eu vou fazer dos dois métodos, mas acho que o segundo é muito mais fácil, tá? Vou colocar aqui um exemplo só para fixar ideias, tá? Eu quero calcular a integral de x seno de x diferencial de x. Essa daí é a função que eu quero integrar, tá? Lembre-se que aqui, olha que minhas duas funções que estão ali são funções puras, tá? É o x e o seno de x, não tem nada para fazer mudança de variável. Obviamente, eu poderia tentar o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, u igual a x, só que depois eu vou precisar de u igual a d de x. Se você faz a mudança de variável, ficaria u, seno de u, diferencial de u. Não mudou nada. Ficou a mesma coisa.
Mas talvez se você escolhia u igual a cosseno de x, perdão, e você escolhia u igual a seno de x, você vai escolher a diferencial de u, isso vai dar cosseno de x, diferencial de x. Aí tua função ficaria assim. Ficaria x, que ainda você não sabe quem é. Ficaria o seno de x, que a gente chamou de u. E daqui você tem que d de x seria du dividido por cosseno de x. Temos nada. Não sumiu. O x não sumiu da minha equação. Então, não chegamos a nada. Então, esse caminho não serve, tá? Esse caminho daqui faz a mesma coisa, tá? Você chegou numa expressão que era a mesma expressão. Então, não adiantou de nada. Então, essas duas possibilidades que eu tive não adiantaram, tá? Nesse caso daí, você vai usar integral por partes, tá bom? Eu vou apagar aqui. Então, vou usar aí integral por partes, tá? Mas como eu uso integral por partes? Então, vou usar a segunda, que é mais bonita, tá? A segunda é a seguinte, tá? Você está aqui, e você vai ir sempre para essa direção daqui, tá bom? Então, você vai ter que escolher um U qualquer. Você vai escolher um U, tá? Como está aqui escrito. E também você vai escolher um D de V, tá? Só que primeiro é assim. Você escolheu o U e o resto vai ter que ser o DV, tá? Agora, o que você vai escolher tem que ser sempre pensando o que vai acontecer no futuro, tá? O que você vai... Note que uma vez que você já escolhe a U e a V, note que o seguinte passo é ter um D de U, certo? Ou seja, achar o diferencial de U. E o seguinte passo é descobrir quem é esse V. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem que não é tão difícil. Tá? Tá. Aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso escolher U igual a X, tá? E D de V igual ao que sobra, né? Que seria todo esse cara daqui, certo? Tá? Isso daqui foi o U e o que sobrou foi o DV, certo? Tá bom. Então pronto. Agora, note que para a segunda parte, eu preciso do U e eu preciso do V. O U eu já tenho, tá aqui, que eu chamei. Eu preciso calcular o V, tá? A outra coisa que eu preciso também é eu saber quem é o D de U. Esse daí tá mais fácil, tá? Então, aqui, obviamente, você vai ter o D de U igual a D de X. Beleza? E nada. Essa daqui já vai ser mais difícil, porque eu vou querer calcular o V, tá? Só que para calcular o V aqui, você vai fazer o seguinte: você calcula o V dessa forma que eu estou escrevendo aqui, integrando, certo? Então, note o seguinte: note que no primeiro caso você faz o diferencial, e no segundo caso você integra, tá? São duas coisas diferentes. Só que quando você calcula o diferencial, para esse problema em particular, deu fácil, né? Você não fez nada. Agora, para o segundo caso, você vai ter que integrar. Agora, para nossa sorte, esse cara daqui está na tabela. Caso você esteja com a tabela na mão, quanto daria isso daí? Alguém poderia me responder isso? É seno de x diferencial de x. Cosseno de x mais uma constante. Certo, isso vai dar... dá cosseno de x? Vocês estão com uma tabela ali? Sim. Dá cosseno de x?
É menos cosseno de É x. menos cosseno de x, mas constante. Exatamente, é menos cosseno de x, certo? É menos cosseno de x. Mais uma constante, certo? Mas nesse ponto você vai esquecer a constante porque vai te atrapalhar muito, tá? Deixa a constante ali, tá? Não coloque a constante. A constante você vai colocar só no último, tá? No último passo você adiciona essa constante, porque vai te complicar as coisas. Então, você só considera isso daí, beleza? Então, pronto. Você já calculou o que você queria, tá? Então, teu resultado ficaria assim, tá? A integral de u, perdão. A integral de x, integral de x, seno de x diferencial de x, onde essa primeira parte daqui é u e essa daqui é u de v, certo? Aí você vai, aplica a fórmula, a integral por partes. Integral por partes diz u com v. U eu já sei quem é x. E v, eu acabei de descobrir quem é o v. É menos cosseno. Então, coloco um sinal negativo na frente. O outro diz, o outro lado é menos a integral de v. Quem é v para mim? V é menos cosseno de x. Vou colocar aqui um corchete só para não me confundir. E d de u. Para minha sorte, d de u deu d de x. Certo? O primeiro, deixo assim mesmo. O segundo fica, sinal negativo com sinal negativo vai virar positivo. E aqui você tem cosseno de x, diferencial de x. Tá? Para minha sorte, tá? O primeiro, a integral do cosseno está na minha tabela. Tá? Essa integral do cosseno dá quanto? Se vocês tiverem a tabela ali. Alguém por ali pode falar ou escrever no chat. É seno. É seno. De seno de x. Agora sim, aqui, que já é a última passagem, aí você coloca a constante. Já acabou. A integral de x, seno de x, diferencial de x, dá tudo isso daí. Usando integral por parte. A integral de ln de x, diferencial de x. Certo? Tá? Obviamente aqui, esse daí não está na minha tabela, tá? Não sei se vocês têm uma tabela onde ela esteja, mas em geral essa tabela não está na tabela que eu coloquei, tá? Agora eu pergunto para você tem que escolher você tem que escolher um U e um D de V. Primeiro escolhe o U. Quem seria o U nesse caso? Alguém tem alguma ideia? Pode escrever no chat. Você tem que encontrar um U e um D de U. Pode ser o 1, né? O U pode ser quem? Pode ser 1. Que é ln de x vezes 1. Sim, eu poderia escolher esse daqui e eu poderia escolher D de V, o que sobra, né? Certo? Certo? Poderia fazer isso, essa escolha. Só que note que você tem que pensar no seguinte passo, tá? No seguinte passo, você vai ter que achar o... Lembra-se aqui, ó. Tá? Uma vez que eu já escolho, o seguinte passo é achar o diferencial de um lado e integrar do outro, certo? Então, pronto, aqui eu já escolhi, é a sugestão do Maurício. Pronto, escolhi dessa forma. Diferencial desse lado aqui. Aí eu obtenho que o diferencial de U dá zero, porque é uma constante. Beleza. Acho que é melhor escolher o contrário, né, no caso, então. E aqui, não, só que isso daqui é só para simplificar o problema. E aqui, se você faz, você vai integrar. Só que se você integra,
você vai escrever V igual a integral de ln de x diferencial de x. Note que não adiantou em nada, porque eu estou querendo descobrir o V, mas para descobrir o V eu tenho que resolver essa integral, tá? Só que é a mesma integral que estava me pedindo no exemplo, entendeu? Então, o problema continua sendo o mesmo, entendeu? Viram que, não sei se vocês conseguiram enxergar que esse caminho te levou ao mesmo problema. Você chegou no mesmo problema que você não conseguia fazer. Então, o outro método é fazer o contrário, né? Aqui não funcionou. Tá? Não funcionou. Deixa eu não sei se escrever assim. Aqui. Tá? Aqui o contrário, escrever U igual a ln de x. E o que sobra seria o d de v. O que sobra seria isso daqui. Beleza? Então, aqui você tem dois caminhos, certo? O primeiro é o diferencial e o segundo é integral. Integral. Tá? No diferencial, você faz o diferencial desse cara, que seria a derivada desse cara, vezes o diferencial de x, certo? Que daria d de u igual a 1 sobre x diferencial de x. Beleza? Do outro lado, você teria que v é igual à integral de diferencial de x. E se v vai dar igual a x. Olha a tua tabela e você vai observar que vai dar x. Está na tua tabela. Tá? Se você tiver a tabela na tua mão, você vai observar que isso dá x. Tá? Se não me engano, está assim. K diferencial de x, isso vai dar k de x mais uma constante. Tá? Mas eu falei que nesta passagem, você vai esquecer da constante. Tá? Obviamente, esse k, para esse problema aqui, é 1. Então, vai dar 1 vezes x, que é a mesma coisa que x. Certo? Beleza. Tá? Então, pronto. Eu já tenho o que eu queria para utilizar integral por partes. Então, ela ficaria assim. A integral de ln de x, diferencial de x, é igual u vezes v. Tá? U é ln de x e v de x. Então, isso que eu vou colocar aqui na frente. Tá? Sinal negativo, e aqui eu tenho integral de v diferencial de u. Menos a integral de v, que é o meu caso de x, vezes o diferencial de u. Só que o diferencial de u deu toda essa expressão ali. Certo? Obviamente aqui você já vai vendo que dá para fazer, né? Cancela x com x e você vai obter um diferencial de x. Aqui você vai obter ln de x, estou copiando. E a integral desse cara vai ser usando essa propriedade aqui. E vai dar menos x, e aqui, obviamente, você coloca a constante. E o problema acaba. Vou fazer agora integral por partes para integrais definidas. Bom, a fórmula é a mesma, tá? Só que ela varia só um pouquinho. Uhum. Olha, note a fórmula, tá? Na primeira parte você tem f, g'. Aqui na última parte você tem f' e g. O contrário, tá? Agora você tem A aqui, B aqui, A aqui, B aqui, tá? E esse daqui que está sozinho, você tem uma linha aqui, de A a B, tá? Essa linha eu já tinha explicado o que significava, tá? Ou, essa seria uma versão, e a outra versão é que vocês achem assim, né? Em função de U e V. Seria U diferencial de V igual a U vezes V, AB
menos a integral de AB de V diferencial de U. O trocado, tá? Note que aqui elas trocam. Tá? Tá bom? Então não tem nada demais. Certo? Então vou colocar aqui um exemplo só para fixar ideias. Tá? Imagina a integral de 0 a 1 do arco tangente de x diferencial de x. Tá? Isso não está na minha tabela. Certo? Ela não está na minha tabela. Então, eu teria que escolher um U e escolher um V. Então, eu vou escolher U igual a arco tangente de x e o que sobra, que seria dv, teria que ser dx. Certo? Seguinte passagem, você sabe. Diferencial aqui e aqui integral. Certo? O diferencial, você vai ser diferencial de U igual a derivada do arco tangente. Tá? Do outro lado é integral. Tá? Só que para minha sorte, esse V dá x. Não coloco a constante porque isso vai me complicar depois. Tá? Depois eu coloco a constante. Aqui vocês têm que lembrar que a derivada do arco tangente é 1 sobre x quadrado mais 1 diferencial de x. Beleza? Então, pronto, já terminei essa parte e agora simplesmente é substituir na minha fórmula. Seria integral de 0 a 1 do arco tangente de x, diferencial de x, é igual U vezes V. O U eu sei quanto vale. É arco tangente de x. E o V é x. Então, vou colocar aqui na frente. Tá? O que segue é essa linha de A a B. No meu caso, seria essa linha de 0 a 1. Menos a integral de 0 a 1 de quem? De V. Em meu caso, V é x. Com vezes d de U. Só que em meu caso, o d de U deu todo isso daqui. Então, simplesmente eu substituo e o que eu vou obter é isso daqui. Certo? O primeiro, tá? Lembre-se que essa primeira parte daqui, para calcular, era dessa forma. Era 1 vezes, estou substituindo, tá? Menos 0 vezes, tá? O que está em cima menos o que está embaixo. É só substituir. No outro lado, você vai ter de 0 a 1, x de x quadrado mais 1 diferencial de x. Aqui, bom, aqui é arco tangente de 1, aqui dá 0, né? E aqui você tem integral de 0 a 1 de x mais 1 diferencial de x. Certo? Quanto é o arco tangente de 1? É alguma coisa conhecida? O arco tangente, não sei se vocês sabem, tá? Mas o arco tangente de 1 vai dar alguma coisa, não sei o que vai dar, mas vai dar alguma coisa, tal que a tangente dessa coisa dê 1. Raiz de 2 sobre 2. Como é que é? Raiz de 2 sobre 2. Não. É o 45. Exatamente. Sobre 4. Exatamente. 45 graus, né? Agora você tem um outro, né? Que ainda não acabou, né? Que você tem isso daí. Como resolvo essa segunda integral? Alguém tem alguma ideia? Não está na minha tabela, obviamente. Tá? Ela não está na tabela, se vocês observam. Tá? Sim, eu vou usar substituição.
tá? Aqui você pega, substituição, pega u igual a x quadrado mais 1, faz o diferencial de u, que seria x quadrado mais 1, diferencial de x. Aqui você vai descobrir que d de u é igual a 2x diferencial de x. Aí você descobre que d de u sobre 2x é igual a diferencial de x, tá? O que eu estou usando aqui é o que João falou aqui, é substituição, né? Tá? E substituição a gente já tinha aprendido, né? Então pronto, usando substituição, ela ficaria assim. A integral de x, x quadrado mais 1 para a gente é 1. Diferencial de x para a gente é d de 1, 2x. Aqui dá para cancelar alguma coisa, um meio sai e você tem o diferencial de u, certo? Só que ainda falta os índices, tá? Os índices de onde você vai integrar. Professor, com licença. Tá faltando o sinal Diga. de negativo aí não no segundo termo? Ah, sim, sim, tá certo. Tá certo. Mas eu vou deixar aqui, calma aí. 2x diferencial de u, tá? Eu vou descer aqui tudo, só para não me confundir. Aqui tem um sinal negativo, sai um meio, a integral de u diferencial de u, tá? Só que o problema não acaba porque ainda falta colocar de onde a onde vou integrar, tá? Para saber isso, você já sabe, né? Você vai usar esse cara daqui e você vai substituir, por exemplo. Quando é zero, você vai ser 0 elevado a 1 mais 1. Quando é 1, você vai ter 1 elevado a 1, perdão, a 2 mais 1. No primeiro caso, isso daqui dá 1 e no segundo caso dá 2. Então, se integra de 1 a 2. Beleza? De 1 a 2. Certo? Agora, se você observa, esse cara daqui está na tua tabela. Tá? E na tua tabela você vai ver que isso daí é logaritmo de u. Tá? E aqui você coloca de 2 a 1. Tá? Note que aqui, nesta parte, você não vai colocar nenhuma constante. Tá? Para integral definida, aqui você tem que esquecer das constantes. Aqui o resultado vai dar um número. Tá? Aqui você tem que esquecer da constante. Eu sei que na tua tabela aparece ln de 1 mais uma constante. Tá? Mas aqui, nesse ponto de integral definida, você não usa essa constante. Tá? Porque você vai se atrapalhar. Tá? Aqui, bom, substituindo, ela vai ficar assim. O maior, que seria ln de 2, menos ln de 1. Tá? Aí ficaria π quartos menos 1 meio de ln de 2. Ln de 1 é zero, tá? Você verifica isso. É zero, tá? Então, pronto. Você calculou a integral de 0 a 1 do arco tangente de x, diferencial de x, usando primeiro integral por partes, tá? Integral por partes aqui. A gente fez uma continha, substituiu, brincou um pouco, tá? Agora, não se preocupe, por exemplo, aqui, tá? Que não se preocupe. Imagina que você esqueceu isso daí. Você não sabe qual é. Deixa assim e continua avançando, tá? A gente chegou aqui. Obviamente, o problema não acaba. Aí você usa o outro método, que era a substituição, que você já está acostumado. Substitui, integra. Novamente aqui usa a tua tabela, substitui e acabou. Então, a gente aqui, nesse exemplo, usou a tabela,
certo? Usou substituição e usou integral por partes. Então esse exercício aqui tem tudo o que foi feito nessa disciplina, tá?